Vamos testando, testando. Estamos chegando por aqui para uma aula super especial. E que bom que você já está aqui. O que você pode esperar da aula de hoje? Você pode esperar que eu vou trazer as habilidades pré-linguísticas. Exatamente o que a minha criança precisa ter desenvolvido para poder iniciar a comunicação. O que a minha criança deve apresentar de 0 a 6 anos? Ou seja, se a minha criança tem 2 anos, o que é esperado para 2 anos? E detalhe, eu vou trazer também sinais de alerta, porque não adianta, Fono, só trazer conteúdo aqui e não trazer para você sinal de alerta para você observar na sua criança. Outra coisa muito importante, a melhor parte está no final da aula de hoje. Nós vamos ter práticas também para você já sair dessa aula aqui, já fazendo e realizando estimulação na sua criança. Importante, hoje eu vou deixar desativados os comentários aqui no YouTube, porque a aula passada, muitas famílias falaram que não conseguiam prestar atenção, que ficava subindo, então hoje eu vou deixar desativado os comentários. Porém, o grupo vai ficar aberto. Lá o grupo onde você recebeu o link dessa aula. Então, o que você vai fazer? Você vai lá e vai comentar. Você vai lá e vai perguntar. Todas as perguntas que forem realizadas, eu, Daiane, vou responder. Exatamente isso. E é claro que para que a gente possa começar assim, começando com chave de ouro, nós precisamos falar qual é o método que eu utilizo hoje. Não é Denver, não é mãozinhas, não é aba, mas é um método próprio, que faz a junção de todas essas ferramentas e personaliza para o atendimento e para a necessidade da criança que está aqui em atendimento. Por isso que Mel da Fono é o nome desse método especial de desenvolvimento da linguagem. E é por isso que ele se torna tão eficaz, tão efetivo, porque sim, através da personalização nós destravamos, aceleramos e transformamos a comunicação da sua criança. E é muito importante você saber essa informação para que você possa ter um parâmetro. O que ela está fazendo? Como que ela está fazendo? É personalizado sim, porque é conforme o que a sua criança precisa. Não é uma receita de bolo, porque mesmo que fosse uma receita de bolo, você segue a receita, todos os bolos ficam iguais? Ainda não. Por isso que é tão importante seguir o passo a passo que a Fono vai recomendar, claro, mas é muito importante entender que cada pessoa, que cada ser humano, que você que está aqui me assistindo é único. Então, por isso que os resultados são diferentes. Mas seguir o passo a passo, o resultado não tem como ser outro, a não ser a sua criança se comunicando, a sua criança comunicando mais e melhor também. Por isso que, para quem que é essa aula? Para todos vocês que têm crianças, exatamente. Você tem criança, essa aula é para você. E é claro que antes da sua criança nascer, você já almejava, você já imaginava como seriam essas fases. E é por isso que agora nós vamos tratar do momento que a sua criança nasceu. Então é muito natural, após o nascimento da sua criança, você esperar por diversas fases. Seja aquela fase, que o bebê passa ali, que dá o primeiro sorrisinho, o primeiro imitar de caretas. É também esperado o gatinhar, engatinhar da sua criança, o se arrastar. Os primeiros passos também eu sei que você esperou ansiosamente. Mas tem uma fase que é mais ansiada que qualquer outra fase. É a fase do início da comunicação da sua criança. Eu sei que muitas vezes, se você está aqui nessa aula, é porque talvez a sua criança ainda não tenha alcançado o que é esperado para a idade dela. Talvez você está aqui nessa aula porque você está com dúvidas. Será, Fono, que a minha criança realmente está com atraso? Será que tem uma alteração realmente significativa?
E é por isso que você está aqui, para a gente poder entender, para a gente poder desenvolver. Pois afinal, a linguagem é o meio que nós nos comunicamos, que nós interagimos com o mundo. Isso mesmo. E se a linguagem ela não acontecer, o acesso ao conhecimento da sua criança fica prejudicado. Por isso que eu fiz tanta questão de abrir essa aula para você. E eu quero saber lá no nosso grupo daí como é que está, da onde você fala, qual que é a idade da sua criança, qual que é a dificuldade. O grupo vai ficar aberto para você mandar as suas dificuldades. Aproveite! Outra coisa muito importante, que eu não sei se você sabe, mas nós temos os primeiros 1000 dias de vida da nossa criança. Esses primeiros 1000 dias de vida são extremamente importantes. Eles acontecem desde o momento da concepção até os 2 anos de idade. E nós chamamos dos momentos de ouro, tempo de ouro da sua criança. E eu vou te explicar de uma forma muito fácil. Imagine só, vocês estão vendo que aqui atrás da fono tem um armário, logo aqui abaixo tem gavetas. Imagina que a sua criança nasceu e a partir do momento, até mesmo de dentro da barriga, ela já estava vivenciando e tendo experiências. E o que acontece? Quando a criança está tendo ali experiências, ela começa a abrir gavetinhas na cabeça. Várias gavetinhas, porque cada experiência é uma gavetinha. Você pode perceber que a sua criança, o seu bebê, sim, o seu bebê, já se comunica desde bebê. Você não sabia? Eu não acredito. Quer ver? Mamães de plantão. Por acaso, vocês sabiam através do choro o que a tua criança estava querendo comunicar? Vocês sabiam identificar quando era um choro de dor? Até hoje em dia, um choro de dor, um choro de pedido de colo, um choro de fralda suja. E às vezes o papai olhava e fazia assim: como que você sabe? Simplesmente pelo fato que ao passar do tempo você foi identificando a intensidade, a continuidade, o tamanho, o ritmo desse choro. Ou seja, a sua criança ela já se comunica. Talvez não como você gostaria, mas sim a sua criança já se comunica. Até mesmo por gestos, até mesmo pelo bater, até mesmo pela agitação, pelo rodar, pelo fazer movimentos, a sua criança já se comunica. Outra coisa muito importante e muito relevante. Quando nós falamos dos 1000 dias de vida da nossa criança, lembra que ela está abrindo várias gavetinhas? Só que nem todas as gavetinhas que nós abrimos são utilizadas. Isso significa o quê? Que as gavetinhas que não estiverem sendo utilizadas vão ser fechadas. Elas não vão ser excluídas, mas elas serão fechadas. E aí a minha pergunta é: se a sua criança até os 2 anos de idade não estiver se comunicando de maneira adequada, o que vai acontecer com a gavetinha? Exatamente, vai fechar. Não é que não possa mais abrir, acessar aquela gaveta, mas fica um pouco mais complicado para a gente poder acessar. E é por isso que, mais uma vez, eu reforço como é importante você estar aqui. E eu te dou os parabéns, porque o seu tempo, assim como o meu, assim como de todas as pessoas que estão aqui, é igual. Nós temos 24 horas no nosso dia. Que eu saiba, nenhum de nós temos mais que 24 horas no dia. E é por isso que nós precisamos utilizar da maneira mais adequada possível, da maneira mais efetiva possível. E agora, enquanto vocês estão pensando, porque eu sei que eu já coloquei muita informação para vocês, eu vou tomar uma água e eu recomendo que vocês façam o mesmo. Bora lá tomar uma água. Deixa eu pegar aqui. Água é vida, gente. E é claro,
Vocês sabem que aqui precisa dar uma agilizada, precisa dar coraçãozinho para fono, compartilhar essa aula, porque quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conhecimento, menos sofrimento as nossas crianças terão. Então, por isso, você já sabe, eu estou muito feliz que você está aqui. Quando a gente fala dos 1000 dias de vida, é muito importante esse ganhar de consciência. Só que de nada adianta esse ganhar de consciência se a gente não souber que existem habilidades pré-linguísticas que a nossa criança precisa desenvolver antes dela começar a se comunicar. É como se fosse um iceberg. Exatamente, você vê só aquele gelo na superfície, mas embaixo tem muito mais coisas que precisam ser desenvolvidas. Então, por isso, gente, é tão importante você estar aqui aprendendo e anotando, porque são muitas coisas que eu estou trazendo para vocês. Talvez seja a sua primeira aula comigo. Que bom que você está aqui. E é sempre assim. Quem já assiste as nossas aulas sabe. A Fono sempre traz muito conteúdo. Porque eu valorizo não somente a sua vida, por você estar aqui, mas eu valorizo a vida da sua criança. Então, o que a gente precisa entender? Que nós temos habilidades pré-linguísticas. O que são essas habilidades pré-linguísticas? É o que está lá embaixo, que muitas vezes, visualmente, a gente não consegue entender. Uma delas é a audição. A nossa criança precisa ouvir. Se ela não estiver escutando de verdade, ela vai ter alterações na comunicação, na oralidade. É a mesma coisa que eu estar dando aula para vocês e vocês colocarem as duas mãos e tamparem a audição. Vocês vão perder informações. Por isso que a audição ela é um elemento tão importante. O contato ocular, o olho no olho, a tua criança precisa ter desenvolvido. Porque se não estiver olhando no olho, como é que ela vai ver os movimentos articulares acontecendo? Tanto que a primeira dica, já anota aí, dica de valor para você. Utilização de batom. Eu sempre falo isso há anos. O batom é um recurso, sim, terapêutico. Não é só para chamar atenção, mas ele é muito mais profundo. A mulher, quando utiliza o batom, mexe com a sua com seu autoestima. Ela mexe, ela se olha no espelho para poder passar o batom. A criança, ela verifica a boca movimentando, fica em maior intensidade. Mas para isso, mulher, você também tem a sua função. Precisa falar com a boca do jacaré, que é uma boca articulada, que eu não sei se você percebeu, mas desde o início dessa aula, eu já falei rápido, eu já falei devagar, eu já falei alto, eu já falei baixo, eu já sussurrei com você. E você ficou atenta às informações. Por quê? Porque eu utilizei todos os recursos da comunicação. Imagina você aprendendo a fazer isso e estimulando a sua criança. E é claro que vocês sabem que eu amo quando vocês seguem a dica da Fono. Então, aquelas que utilizarem o batom, tira uma foto e me marca lá no Instagram, @diadefono. Vocês já sabem disso. Então, já sabem, façam, criem. Outra coisa importante. Modelar, gente. A tua criança precisa entender, ela precisa repetir, ela precisa modelar. Ela precisa usar, olha quanta coisa, quanta habilidade. Ela precisa desenvolver a habilidade da modelagem, do apontamento, dos gestos. Gente, tudo isso antes dela falar. E ainda vai ter gente que vai falar e talvez você possa ser uma pessoa que já disse que a sua criança não falava por preguiça. Mas calma, que lá no final da nossa aula eu vou trazer os elementos básicos, gente, para sua criança se comunicar. Exatamente. Então, a tua criança também precisa ter desenvolvido a capacidade de compreensão, a parte cognitiva da sua criança, ou seja, aqui em cima precisa estar recebendo, codificando, decodificando informações. O brincar da sua criança precisa ser funcional, porque não adianta ela pegar aqui o bichinho e só ficar jogando. Não faz sentido para a comunicação.
Já mais para frente eu vou trazer mais exemplos para vocês. A intenção de comunicação precisa existir, a interação precisa existir, assim como a sua criança precisa entender a troca de turnos, ou seja, eu falo, você fala, eu falo. A gente não fala ao mesmo tempo, porque senão não existe uma comunicação, existe uma confusão. Então, por isso que é tão importante você compreender que antes de falar, todas essas habilidades que eu trouxe para você precisa estar desenvolvida. E quem é que ensina isso para vocês? Eu, a fono. A fono, ou melhor, eu, fono Daiane, porque não são todos os fonoaudiólogos que têm desenvolvido essa habilidade, essa capacidade técnica também. Porque, gente, tudo que eu trago para vocês é o que eu estudo constantemente. Vocês vão perceber, vocês que já me acompanham, que se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é estudar. E sim, gente, para eu poder trazer para vocês todas as informações que eu estou trazendo, é através de muito estudo, muita dedicação. Vocês que me acompanham, eu sempre compartilho com vocês. Eu sempre estou em imersão, eu sempre estou em aula, sempre estou fazendo algo diferente ali para poder ajudar a tua criança da melhor forma. Porque, gente, se eu ficasse somente na graduação que eu fiz há 9 anos atrás, será que eu realmente conseguiria dar resultados em 2 semanas? Muito provavelmente que não. E é por isso que é tão fundamental você entender que nada é por acaso, não é um milagre, a fono aqui não é milagrosa, mas as coisas que eu ensino mudam e mudam para melhor a comunicação, mudam para melhor a interação, o contato ocular e tudo aquilo que a fono já trouxe. Mas, Dai, tá, eu já entendi. Eu também sei que você tem um programa social chamado Comunicar Todos os Dias. Existe uma base para isso? Existe. E eu vou compartilhar com vocês. O programa Comunicar Todos os Dias, ele ajuda todo dia você a fazer uma atividade, a você aprender algo novo. Quem quiser informação, depois vai me mandar lá no grupo falando: eu quero informação sobre comunicar todos os dias. O que acontece? A base para sua criança se comunicar, eu chamo de A, B, C e D. O A, você já tem. Exatamente, você que está aqui na minha aula já tem. Você acredita que a sua criança pode, que a sua criança consegue. E é por isso que o A é o de acreditar. O B é de brincar, porque afinal a sua criança é criança. E criança gosta de brincar. Então, gente, é através do brincar que eu desenvolvo a comunicação da minha criança. O C é de conectar, de conexão. Lembra do olho no olho? Eu ensino vocês como fazer isso. E é claro que o D é de destravar a comunicação da sua criança. Porque de nada adianta eu trazer elementos, trazer coisas, se eu não destravar a comunicação da sua criança. Eu sei que se você está aqui, é porque você sabe o quanto é importante todo esse conteúdo que eu tô trazendo para vocês. E se vocês acharam que ia ser uma aulinha assim, boba, simples, vocês já entenderam que aqui a gente traz conteúdo. Conteúdo de valor, conteúdo que agrega, que transforma a comunicação da sua criança. Pois, para poder ajudar a sua criança, você precisa entender como é que está a comunicação da criança. Como é que está fazendo? Como é que está? Não é mesmo? Então, a gente precisa entender, compreender. Eu sei que vocês estão gostando, né, gente? Deixa eu saber. Importante, continuem tomando água, porque a gente está ativando uma parte do nosso cérebro aqui dentro, e aqui dentro é diferente. Então, tome água. Outra coisa muito importante. Como é que vocês vão saber identificar? Como é que vocês podem construir com a criança de vocês se talvez nem identificar o que é esperado para a idade da tua criança, às vezes você sabe. E aí, o terapeuta vai lá e fala o quê? Brinque com a sua criança. Será que a sua criança está falando ou não está? E surgem muitas dúvidas, sem falar aqueles apontamentos, gente.
Como tem apontamento, não é mesmo? A culpa é sua. A tua criança não fala porque você deixou no celular, porque você deu chupeta, porque você deu mamadeira. Pra julgar, tem muita gente. Tem muita gente que tá nos julgando o tempo inteiro. E eu, gente, eu vou confessar pra vocês, eu não iniciei antes no digital porque eu ficava com medo do julgamento. Até o ano passado, eu atendi uma mãe lá nos Estados Unidos, em Nova Jersey. Sim, gente, essa fono aqui é internacional. E aí o que aconteceu? A criança tinha 1 ano e 10 meses. Eu só atendi ela porque ela é amiga de uma amiga minha e que imploraram para que eu pudesse atender. Porque eu não atendia online. Eu falei, não acredito nisso. Gente, essa criança não só deu resultado, como ela destravou e hoje ela fala, ela comunica de forma extraordinária. E quando eu terminei aquele atendimento, aquela mãe olhou bem pra mim e falou assim, Dai, até quando? Até quando que você vai privar as mães de receber, privar as crianças de serem ajudadas por você? E aí eu resolvi vir pra cá. Por isso que eu estou aqui, por isso que cada feedback, que cada coisa que vocês mandarem lá no grupo vai ajudar cada vez mais eu trazer conteúdos que tenham a ver com o que vocês precisam. Claro, se você tiver e conseguir entrar para minha mentoria, entrar para o Comunicar Todos os Dias, fazer um atendimento online, com certeza sua criança vai ter resultados extraordinários, talvez nem sonhados. Isso acho que eu fui muito audaciosa, porque vocês sonham. Eu tenho certeza que se você está aqui nessa aula, você sonha em ouvir a comunicação da sua criança. Mas talvez você não tenha imaginado o quanto é possível e o quanto pode ser rápido o desenvolvimento da comunicação da sua criança. Mas para isso, nós precisamos voltar. Voltar lá atrás, quando a sua criança era uma criança. Era um bebezinho de aproximadamente 1 a 3 meses. Então, o que é esperado para a comunicação da nossa criança nessa faixa etária? É esperado que ela preste atenção nos sons, que ela já se acalme com a sua voz, mamãe. Só que aqui ela ainda não consegue identificar muitas coisas, porque ela está iniciando. Só que lembra que eu falei agorinha, já nesse instante? Ela já escuta. Ou seja, se o seu bebê dormiu, passou o carro da pamonha e a sua criança não acordou, você colocou no berço, derrubou algo, fez barulho, a sua criança não despertou, é um sinal de alerta, porque a sua criança precisa detectar que está tendo um som no ambiente. E sim, ela se acalma com a sua voz. É muito legal de ver. É muito gostoso de vivenciar esse momento de 1 a 3 meses. Uma criança, gente, que tá ali de 4 a 6 meses, ela já cresceu um pouquinho, mas continua sendo um bebê. O que acontece? Ela procura de onde vem o som, mas ela ainda não sabe da onde vem. Ela já começa a procurar. Você percebe que os olhos ficam diferentes. Às vezes, essa criança de 4 a 6 meses, ela já tem até uns gritinhos. Sabe aqueles barulhinhos como se estivesse imitando a voz? Que você pega a tua criança aqui e começa... A criança começa... E sai alguns sons. Sons que ainda não dá pra gente entender. Mas ela já faz alguns sons. Ou seja, se você pegou o seu bebê no colo, colocou aqui, olhou e o seu bebê fugiu olhar, não faz contato ocular, é um sinal de alerta, gente. Por isso que é tão importante você estar aqui nessa aula. Porque se agora a tua criança já é grande, você identificar um bebê, ver um companheiro, um amigo, um parceiro que o bebê não está respondendo, você vai ser luz também. Você vai auxiliar também essa família, essa mãe. Agora, se o bebê está com 7 meses, olha que legal. Esse bebê já consegue identificar se tá vindo da direita, se tá vindo da esquerda, se tá vindo de cima, de baixo. Essa criança já localiza o som. É claro que você já sabe. Se ela tá localizando o som, ela já começa a repetir. Repetir os pequenos sons. Ela faz apontamentos também. E é aquele momento que dá tchauzinho pra mamãe, pra vovó, que joga beijinho. E que começa já a replicar as expressões. Qual que é o sinal de alerta aqui será?
Se ela não está interagindo, já é um sinal de alerta. Se não está apontando, mexendo as mãozinhas, brincando com as mãos, é um sinal de alerta. Vocês percebem como a comunicação ela começa e ela vai sempre evoluindo? Ela não vai diminuindo ou estagnando, ela vai sempre evoluindo. E quando a gente fala de uma criança de 12 meses, ou seja, uma criança de 1 aninho, é esperado que já comecem a surgir as primeiras palavrinhas. Ah, Dai, então quer dizer que aqui aparece a palavra ornitorrinco? Não. Otorrinolaringologista? Não. Paralelepípedo? Não. Aqui começam aquelas pequenas palavras que têm relação direta. Atenção! Vou chamar a atenção de vocês. Atenção! Que tem relação direta com a rotina, com o ambiente. Ou seja, oi, dá, quer, mamar, aqui, ali. Percebem? Palavras que são pequenininhas. Ai, não. Dai, por que a criança começa falando normalmente a palavra não? Vou te dar esse exemplo. Não sobe aí. Não pega isso. Não. Sim, nós damos um modelo o tempo inteiro para nossa criança. Modelo de comunicação. Gente, vocês querem uma dica já? Para ver como lá no final vai ter mais práticas. Mas eu vou dar uma dica para vocês já. Aqui e agora. Comunicação. Como que eu vou desenvolver a comunicação da minha criança? Vocês vão praticar o que eu chamo de técnica fala de maluco. Vocês vão descrever tudo que vocês estiverem fazendo. Gente, vocês sabiam que existem estudos que comprovam que para a criança aprender uma palavra, ela precisa ser exposta 400 vezes a este som para ela poder desenvolver. E quando gente, travou um pouquinho aqui, mas a gente já vai dar continuidade. E ao vivo acontece essas coisas mesmo, né? Tá tudo bem. Então vamos retomar. Uma criança com 1 ano é esperado que ela já tenha no vocabulário em média de 5 palavras. Lembrando que palavra mais comumente que a nossa criança desenvolve primeiro, palavra não, porque a gente tá sempre assim, não sabe aí, não sei o quê. E nós estamos dando modelo. Lembra lá do início da aula, habilidades que a criança precisa desenvolver? Ela vai modelar, ela vai apontar, ela vai replicar através do comportamento que nós fazemos. Por isso que é tão importante. Ah, Dai, mas e aí? Me conta, qual seria o sinal de alerta? Sinal de alerta se a sua criança não estiver fazendo sons com 1 ano de idade. Exatamente. Com 1 ano já precisa ter no mínimo 5 palavras no vocabulário. Porque com 18 meses a tua criança já precisa ter 20 palavras no vocabulário. Ou seja, de 5 foi para 20, aumentou. E a tendência é que conforme a tua criança vá crescendo, isso também vá aumentando. Tanto que, se a tua criança tem 1 ano, 1 ano e meio e não fez esse domínio, precisa iniciar urgentemente com fono. Às vezes também pode acontecer de você levar num fono e o fono falar que não atende. Aí eu te trago um sinal de alerta. Será que o fono não atende ou a tua criança não precisa? Por que eu tô trazendo esse exemplo? Gente, tudo que eu trago aqui é porque já aconteceu. Há 2 semanas atrás eu atendi uma mãe de uma criança de 1 ano e 9 meses. Que não tinha o vocabulário ainda. E aí ela falou, olha, Dai, com 1 ano e meio eu levei na fono e a fono falou que não atendia. Só que a mamãe compreendeu que a criança não precisava de atendimento. Percebem como são 2 coisas diferentes? Uma coisa é a criança não precisar de atendimento. Outra coisa é o profissional não ter a capacidade técnica para atender aquilo ali. Entenderam, gente? Por isso que eu faço questão de trazer as coisas que acontecem aqui também no dia a dia, para prevenir vocês. Porque sim, eu sou uma fono que eu atendo. Antes mesmo da criança nascer, eu já estou orientando os pais como estimular. A criança está lá na barriga, ela já pode ser estimulada desde o 4º mês de gestação. Só que são coisas que não são faladas. E aí, a fono ajuda e identifica. Então, se você conhece uma gestante, já fala para me seguir no Instagram. Já fala para ela entrar em contato comigo para que eu faça uma orientação para ela, para prevenir alterações de comunicação.
Então, uma criança com 18 meses, se ela estiver com baixa interação, com baixas reações, significa sim que ela precisa de uma avaliação fonoaudiológica. Simplesmente pelo fato que uma criança de 2 anos, ela não precisa ter o dobro de palavras, que seriam 40 palavras, porque passou-se 6 meses. Mas, gente, com 2 anos de idade, essa criança precisa ter no vocabulário 200 palavras. E é por isso que se a sua criança não tem essas 200 palavras, você precisa ou entrar em contato comigo no WhatsApp, anota aí, 991224196. Enquanto você pega o papel, eu já vou repetir novamente. Por que você vai entrar em contato comigo? Porque, gente, a gente vai fazer um encontro, seja online, seja presencial, para entender o que está acontecendo. Porque essa criança com 2 anos, ela precisa ter 200 palavras. E se não tem, vocês vão começar a perceber que vai virar uma bola de neve. O que era simples, que poderia ser resolvido agora, vai se tornando maior. Ah, Dai, lembrei os 1000 dias de vida. Lembra? A gavetinha fecha. Então, por isso que é tão importante você entrar em contato pelo telefone 991224196. Porque é muito importante você entender o que está acontecendo com a comunicação da sua criança. E entender esses parâmetros que a Fono trouxe aqui. Porque com 2 anos, ordem simples a sua criança já faz. Ela já brinca de forma funcional. Ou seja, já sabe que o carrinho já sabe brincar e construir com 2 aninhos. Por isso que a Fono fez questão de trazer para vocês. Com 3 anos, a tua criança já fala de tudo. Ela pode conjugar errado, mas é claro que pode. Só que, gente, ela conjuga errado, mas ela já se faz entender. E eu vou trazer mais uma dica. Vocês estão percebendo que durante toda a nossa aula eu estou trazendo informações e dicas relevantes e importantes. Quer saber se a sua criança que tem 3 anos já está com a fala, com a comunicação correta? Pegue na mão da sua criança, vá lá no mercado, vá lá na panificadora e peça para que ela peça para o atendente o pão, o queijo, o presunto, o bolo que você for comprar. E veja a reação da pessoa que não é do seu ambiente familiar, do seu ambiente de casa. E você vai ver a diferença que vai ver. Você vai ver, se a pessoa fizer assim, hã? Quê? Repete pro tio, repete pra tia. Ou olhar pra você e falar assim, o que a tua criança falou? Eu não entendi. Significa que precisa avaliar. Porque é natural, gente. É super natural a gente que tá ali dentro de casa entender tudo. E por que isso acontece? Porque nós nos tornamos intérprete da nossa criança. Nós estamos o tempo todo ali e nos tornamos intérprete da nossa criança. Por isso que é tão importante você estar aqui na aula. É tão importante você compartilhar essa aula para chegar mais pessoas aqui, para subir esse número de pessoas ao vivo aqui com a gente. Gente, se você pode ser luz na vida da pessoa, de outra família, de outra criança, por que não? Então, 30 segundos para você compartilhar essa live, essa aula maravilhosa. Vou tomar mais uma aguinha aqui, gente. E sim, gente, energia, ela é fundamental. Porque imagina se eu dou uma aula para vocês, essas horas da noite, nessa velocidade. Parecia até a mulher do Google, não é mesmo? Mas, gente, precisa ter energia, precisa ter disposição, precisa ter sorriso no rosto. Eu sei que muitas vezes está doendo a tua criança não estar se comunicando. Eu sei disso, eu estou trabalhando há 9 anos, acolhendo mães, famílias desesperadas. Mas, gente, se você trouxer no rosto a sua preocupação, é muito provável que a sua criança não queira comunicar com você. Imagina eu falar o tempo inteiro com uma voz mais firme, com um rosto mais fechado. Por mais que eu esteja com um batom aqui, não vai gerar conexão. Cuidado também para não infantilizar demais a voz com a tua criança. A tua criança é criança, mas nem por isso você vai precisar falar desse jeitinho aqui.
meio assim. Não, não faça isso. Fale normalmente com a sua criança. E com 3 anos, a tua criança ela já começa a reconhecer cores, números. Ela conjuga errado ali, mas ela já se faz entender. O teste do mercado da panificadora é maravilhoso. E se você fizer, manda lá no grupo. Comenta, coloca as perguntas lá, gente. Eu vou responder todas, mas para isso você precisa ir lá no grupo que você recebeu o link dessa aula, que nós estamos aqui agora. Depois que acabar, não agora, depois que acabar, e manda suas perguntas lá. Eu vou responder você. Foque em aprender o máximo possível aqui nesse momento. Agora, uma criança com 4 anos. Uma criança com 4 anos, ela já inventa histórias. Exatamente, ela já cria a história dela, ela já pega o cachorro que fez au-au, que usou a coleira, que fez xixi, já faz sonorização, ela já inventa, ela já reconhece a letra do próprio nome, ela já compreende regras simples, ela adora brincar. E aqui ela já não usa mais gestos e apontamento. Ou seja, se a sua criança está com 4 anos e não está fazendo isso que a Fono acabou de trazer para vocês, é sinal de alerta. Precisa fazer o quê? Isso mesmo, agendar comigo. Que eu vou ajudar vocês. Eu vou ajudar a transformar a comunicação. Lembra daquela fala de maluco que eu falei para vocês? Você que está aqui ao vivo assistindo a aula comigo, anota. Mulher DDF. Ah, Dai, mas eu não sou mulher. Anota. Mulher DDF. Tudo junto. Eu vou colocar lá no grupo um e-book que ele contém 7 dias de atividade para vocês fazerem detalhadas com essa dica que eu trouxe para vocês. E o melhor, quem colocar mulher DDF na hora da compra vai ter um descontão. De 47 vai para R$19,90. Maravilha, né? Maravilha. Mas é só para quem tá aqui na aula, anotou, mulher DDF. Ah, Dai, mas por que DDF? Dia de fono. Mulher DDF. Anota, pode compartilhar com outras pessoas? Deve. Claro que são unidades limitadas, somente para as 30 primeiras pessoas, tá? Que o cupom vai estar válido. Para quem não conseguir, vai estar R$ 47,90. Aproveita, gente. Voltando aqui, então. Uma criança com 5 anos, ela já precisa falar tudo de forma correta. Ou seja, se a sua criança tem 5 anos, está trocando R, L, G, C, S, está trocando, não tá comunicando, não está falando, precisa de fonoterapia. Precisa de uma investigação completa para entender o que está acontecendo, aonde foi que a tua criança não desenvolveu o suficiente ainda. Porque, gente, eu vou repetir para vocês. Falar não é fácil. Existem vários sistemas que precisam estar conectados, que precisa acontecer a conexão. Por exemplo, gente, vou trazer de forma resumida para que vocês nunca mais, a partir de hoje, olhem para tua criança e achem que ela tá com preguiça. Para sua criança falar, primeiramente ela precisa escutar, ou seja, a audição precisa estar habilitada. Ela precisa que esse conduto auditivo aqui, gente, isso aqui que é externo, se chama aqui, essa parte aqui, essa parte aqui, gente, ela faz a conexão, estão vendo aqui, ela é molinho, vocês estão vendo aqui que é molinho, gente, A onda sonora, ela tá aqui no ambiente. Em todos os lugares que tem som, tem uma onda sonora que é invisível aos nossos olhos. O que acontece? A onda sonora vem, entra aqui, no conduto auditivo. Nosso conduto auditivo é bem pequenininho. Vocês já ouviram alguém falando que não é para usar cotonete aqui? É verdade, gente, porque se você usar cotonete, ele empurra a cera ao invés de tirar. E aí forma rolha. E aí sua criança pode ter uma perda auditiva temporária por causa de rolha. Mas não é esse o objetivo aqui, vamos para frente. Onda sonora veio. Se não chegar na membrana timpânica, tiver a rolha, o que acontece? Nós temos alteração auditiva. Tua criança não vai escutar, não vai falar. Percebe, gente? Tem que estar tudo funcionando. Tem que estar o sistema cognitivo funcionando, cadeia ossicular, sistema respiratório, sistema
muscular, sistema cognitivo, sistema nervoso central, tudo precisa estar funcionando para sua criança falar. E aí tem gente falando que a tua criança não fala por preguiça. Tá falando para você fazer simpatia, gente. Ah, vocês querem saber o porquê que a simpatia às vezes dá certo? Vamos pegar a mais comum do pintinho. Eu tenho uma galinha aqui, gente. Eu vou usar ela porque eu não sei onde tá meu pintinho. Você pega o pintinho, coloca na boca da criança, faz piu-piu. Como é que isso justifica a sua criança se comunicar? Me explica, gente. Não é esse ato de colocar ali. E eu não estou sendo nem mesmo preconceituosa, muito pelo contrário, com muito respeito a quem acredita e tá tudo bem. Só que agora eu vou explicar o porquê que dá certo muitas vezes. Por quê? É mais ou menos assim. Imagina que agora você é a criança que não está comunicando e eu sou a mãe, a avó que tenho a esperança que a criança comece a falar e vou pegar o pintinho. Então abre a boca aí. Coloquei o pintinho. Pia, pintinho. Piu, piu, piu. Piou na sua boca. Aí eu fiz. Só que lembra do A de acreditar, lá do comunicar, A, B, C, D, o A é acreditar. Eu acredito que você vai falar. Então o que eu começo a fazer? Fala, mamãe. Sim, o pintinho já piou na sua boca. Então repete, mamãe. A vovó vai lá e fala assim, ó. Fala, vovó. Papai vai lá e fala o quê? Fala, papai. E a gente começa a estimular a nossa criança. E é por isso que às vezes dá certo, mas não é por causa do pintinho. É porque você mudou o comportamento. É porque você acreditou e fez acontecer. Pois é. Eu sei que muitas vezes é mais fácil falar que é o pintinho, mas não é não. Você é uma ferramenta, você é uma chave de mudança na comunicação da sua criança. Mas é claro que se essa chave não souber qual é a porta, ou que se gira para a direita ou se gira para a esquerda, também não vai surtir efeito. Por isso que eu convido você que ficou na minha aula até aqui, até agora, manda para mim uma mensagem lá no WhatsApp para a gente poder conversar e entender. Será que se eu fizer uma orientação para você já vai ajudar a sua criança? Será que a gente fazer um atendimento online já vai ajudar a sua criança? Será que você é perto aqui da minha região, pode ser feito um atendimento home care ou atendimento presencial? Aqui é o seu momento, o seu espaço. Eu sei que muitas vezes você está cansado da correria, do dia a dia, do serviço, mas você está aqui. Você está aprendendo o que vai transformar a comunicação da sua criança. Aproveite, viva intensamente essa oportunidade. Todos os aprendizados que a Fono trouxe aqui. Porque precisa estar tudo funcional para poder ajudar a sua criança. Outra coisa importante, vocês viram que eu tenho uma cozinha aqui, uma mini cozinha. Isso aqui é ambiente. Como é que está o ambiente da sua criança? Porque se a tua criança estiver falando alto, tem alguém falando alto, ou é a audição, ou são outras possibilidades. Se você não estiver comunicando com o seu companheiro, não estiver falando com a sua criança, ela não vai falar. Porque precisa da modelagem. Vocês percebem como o ambiente é importante? Se o ambiente estiver todo bagunçado, a sua criança vai se comportar bagunçado também. O ambiente é fundamental. Você é fundamental. O que é mais que você precisa para poder ajudar a sua criança? Você tem o poder de ajudar a transformar a comunicação. Talvez você ainda não saiba como. Que bom que você veio para essa aula. Que bom que você está aqui. Porque agora eu vou dar algumas dicas para vocês. Dicas práticas de como você vai estimular a sua criança. Usando, por exemplo, um cachorro. Se você olha para sua criança e fala assim, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é... Ai, gente, por favor. Você acaba se tornando um detetive. E não é esse o objetivo. Você é mãe, você é pai, você é professor, profissional. Você precisa conectar com a criança. Então, o que você vai fazer? Você é um cachorro muito bonito. Cuidado com bonitinho, mãozinha, pezinho. É mais difícil da sua criança se comunicar desta forma. Então, o cachorro faz au, au, au. Vamos fazer junto? Au, au, au.
você vai ajudar a sua criança, você vai falar primeiro, porque às vezes a tua criança não sabe o som que o cachorro faz, ou ela não lembrou. Qual é o seu papel? Ajudar a sua criança a comunicar melhor, a desenvolver a comunicação através do brincar, através do divertido. Ih, pra onde que foi o cachorro? Pra onde será? Perceberam, gente? Ih, está no meu ombro. Automaticamente eu tô dizendo que isso é ombro, automaticamente eu tô dizendo que é cabeça. É possível sim você estimular aí, na sua casa, a sua criança. Troquei, peguei o gato. Depois que a minha criança já sabe os sons, eu vou começar a falar o quê? O gato faz au-au. A sua criança vai falar, hã? Que? Assim como você fez agora. Será que a Fona errou? Não, foi de propósito, foi intencional. Teve objetivo para fazer isso. É uma técnica chamada estranhamento. Vocês percebem como é importante, gente? Não é por acaso brincar, não é à toa o brincar. Mas ele tem que ter um objetivo terapêutico por trás. Ah, Dai, mas eu não tenho gato, não tenho cachorro, não tenho a galinha aí de brinquedo. Vocês usam papel higiênico na sua casa? Eu sei que sim. Toda vez que o papel higiênico acaba, fica um rolinho. Não jogue mais fora, utilize ele. Talvez ele possa ser uma luneta. Talvez ele possa ser um microfone. Talvez você possa cortar ao meio e fazer virar um binóculos. E você dobra ele ao meio, e ele fica um binóculos quadrado. E você levanta os dedinhos para fazer a antena. Vocês só precisam estar com a fono certa, pelo tempo certo, para poder dar o estímulo certo para sua criança, para que ela possa se desenvolver. Eu sei que vocês adoraram a aula de hoje, mas sim, gente, já tá tarde. Já está muito tarde. Eu quero de todo o meu coração que vocês vão lá no grupo agora e comenta como é que foi a aula para vocês. Vocês querem mais aulas como essa? Teve valor para vocês? Não teve? Vocês vão utilizar lá o cupom de desconto Mulher DDF? Vão. E vão aproveitar o e-book e vão me dar feedback também? Porque, gente, lá tá detalhado, são 7 dias para você estimular assim, ó. Constante a sua criança. Vai ter resultado? Vai. Por quê? Porque fui eu que fiz. Fui eu que detalhei para você lá. Eu espero de todo o meu coração que você tenha gostado. E aqueles que não conseguiram, infelizmente, entrar na imersão, acabaram-se as vagas, é verdade. Mas quem quiser entrar na lista de espera para a próxima imersão prática de 3 horas que eu vou fazer, trazendo só práticas e conteúdos e trazendo personalizado, manda para mim uma mensagem lá no Instagram ou no WhatsApp. A gente pode fazer personalizado individual também. Aproveite, faça o que você puder fazer para ajudar a sua criança a se comunicar. E lembre-se, você é uma ferramenta de transformação na comunicação da sua criança. E brincar é comunicar. Um super beijo da Fono, Deus abençoe a sua vida e até breve. Tchau, tchau, gente. Espero vocês lá no grupo.